Eu, Fátima, sou contra o aborto. Aborto é os piores dos assassinatos. O aborto é um assunto polêmico quando não deveria ser. Pois é indiscutivelmente um verdadeiro assassinato de inocente. Toda vida que é eliminada por uma ação violenta, seja ela a de um vegetal, de um animal ou de um ser humano, dizemos que o ser vivo foi morto por alguém, por um animal ou por um acidente ou doença. E quando se trata de uma pessoa, dizemos que ela foi assassinada. Por isso, me atrevo a dizer que, se alguém mata um embrião de um feto humano, ele e ela comete um assassinato cruel. Seja por amando da mãe ou os aborteiros. E todos que são a favor são cúmplices do assassinato. Toda vida pelas leis naturais, começa no instante da concepção. Assim, biologicamente, nós começamos a existir no preciso momento de nossa concepção ou fecundação. Que seja uma fecundação de uma relação permitida, ou com violência. Um feto germinado não tem culpa de ter fecundado em um útero. Os pais de meninas estrupadas deveriam pensar 1000 vezes antes de levar sua filha para uma mesa de aborto. Há muitos casais loucos para adotar criança, ou seja, bebês. Que triste saber que só no Brasil entre 2016 até outubro de 2020, foram realizados 8.665 abortos legais pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Imagina as milhares de mulheres que fizeram abortos clandestinos. Ou até mesmo em sua casa. E outras em clínicas particulares. Imagine 10 ou 50 anos, quantas vidas não são assassinadas. Mulheres loucas e assassinas, assassinas sim. Suas egoístas que só pensa em si mesmo. E não pensa no humano feto que carrega em seu ventre matadouro. Agora vão me punir por esta minha opinião, seus exército de assassino de umbrios inocente. Porque não realizou o seu ato de sexo com responsabilidade. Suas filhas da morte. Uma só transa é suficiente para uma mulher engravidar. Porque vós não pensa nisto? Suas loucas que dão a vagina rotineiramente, e não pensam em uma gravidez. Miseráveis aborteiros, que não pensa nos milhares de casais que estão sedentos para adotar bebês. Mas não vocês assassinas, preferem uma cama de matadouro para eliminar seu feto inocente. Raciocinamos e vemos que assim como a criança tem uma fase bem caracterizada de sua existência, ocorrendo o mesmo com o adulto e com o da terceira idade, todos tiveram também as suas fases de embriões e de fetos, que são tão importantes, que sem essas fases nós não existiríamos. É como no caso de uma jornada de crescimento, para um dia esta pequena vida sai fora do útero. O primeiro passo dela, ou seja, a fecundação já é uma jornada de crescimento. Vejamos que também um grão de milho ou de outra semente qualquer inserida debaixo da terra, quando ela brota buscando a luz solar, não é mais um grão de milho, mas um pé de milho. E vejamos que o próprio grão de milho em uma mão já é uma vida, antes de ser lançada na terra. Assim, igualmente, quando um espermatozoide se une a um óvulo, formando o embrião, esse embrião já é uma pessoa, ou seja, um ser humano em processo de crescimento uterino, tal qual o primeiro passo de uma jornada já ser uma jornada, e o grão de milho brotado já ser um pé de milho. A diferença entre uma criança já nascida, e a ainda embrião ou feto é que essa está numa fase ainda muito nova, enquanto aquela já é uma criança numa segunda fase mais adiantada. Assim, pois, os dois seres, o uterino e o extrauterino, são crianças em fases ou momentos diferentes de suas vidas. Mas ambos são vida, uma germinando no útero e outra já fora do útero. Uma criança de apenas 1 ano está num momento diferente daquela que já está com 2 anos. Assim, também pela lógica e pelo bom senso,
tanto aquele que elimina a vida de um feto, ou seja, um humano extrauterina ou já nascida, quanto aquele que elimina a vida de uma ainda na sua fase uterina comete um assassinato grave, tanto quanto um ser humano adulto assassina outro adulto, ou adolescente, ou até mesmo crianças de 1 a 10 anos. Vida é vida e tem que ser protegida e não eliminada. Muitas mulheres de espíritos, ou seja, consciência racional mais evoluídas moralmente, nem querem ouvir falar nessa palavra aborto. É que elas, como nós dissemos, consideram-na também como sendo sinônimo de assassinato. E essa questão de assassinato de fetos é muito séria para a mãe que faz aborto. E ela terá graves problemas psicológicos, traumáticos, e de sentimento de culpa pelo resto de sua vida, daí ela até precisar de assistências psiquiátrica e psicológica, isto se ela tiver senso humano. Realmente dói muito a consciência de quem viola uma das maiores leis naturais da vida, como o maligno procedimento do aborto: não matarás. Quem matar é assassino, e não é para menos, pois é como se a mãe que faz aborto fosse uma juíza, que proferisse uma sentença de morte para um ser humano totalmente inocente, indefeso e que além disso, é seu próprio filho, que ela até por instinto, deveria proteger. O que você aborteiros acharia se seus avós tivessem abortado seus pais para que você não viesse a existir hoje? Vocês mães e pais que agem como animais irracionais têm o livre-arbítrio de escolher ser um protetor da vida ou um destruidor da vida, ou seja, assassino ou assassina de embriões humanos inocente. E nos longos de sua vida terás sua recompensa, de ter protegido ou assassinado um inocente indefeso. Reflitam bem, ó mulheres e homens que as engravidou e as incentiva ao aborto. E também todos os que fazem estes procedimentos malignos também reflitam. E se ponham no lugar do feto ou embrião ou bebê. Imagine vocês dentro de uma gaiola de ferro, e outra pessoa fora lhe espertando com uma espada até você morrer, como você se sentiria no lugar de um feto em processo de aborto? Seus idiotas assassinos. Recapturando. Imagine vocês dentro de uma gaiola de ferro, e outra pessoa fora lhe espertando, com uma espada até você morrer, como você se sentiria no lugar de um feto, em processo de aborto. Pense bem. E da mesma forma, eu sou contra a sociedade armada. Eu sou a favor do desarmamento. Sim, arma de poder de fogo só nas mãos de quem trabalha na área jurídica. Imagine um cidadão comum da sociedade matar um bandido. Ele ou ela já não pode ser considerada um cidadão de bem, porque a partir do momento que um ser humano tira a vida de outro, ele ou ela virou um assassino. Tanto quanto o bandido. Bandido tem que ser preso, e não um cidadão de bem igualar ao bandido o assassinando, é ou não é?